sobre tentar negar a Deus. Há pessoas que constantemente tentam nos fazer duvidar da existência de Deus. Mas estas pessoas vivem o viver de Deus em cada detalhe de seu ser, começando por sua existência. Tudo se inicia por sua formação desde o ventre de sua mãe. Mas por mais que tentam negar a existência que há um Criador, somos a sua criação. A ciência prova que tudo o que aconteceu em Gênesis é verdade. E ainda fazem elogios sobre o capítulo de Gênesis. A formação da Terra que a Bíblia nos ensina já foi comprovada pela ciência que é verídico. A passagem do Espírito pairá sobre as águas. Vejamos em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Ou seja, em Gênesis, capítulo 1, do verso de 1 ao 4, tem uma passagem que vai nos relatar que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E foi isso que a ciência comprovou ser real através de seus projetos. Uma outra passagem muito interessante está em Jó, capítulo 38, onde Deus vai fazer perguntas para saber se Jó tem entendimento sobre. Uma delas é sobre os fundamentos da terra. Deus também vai falar sobre a luz e a escuridão, sobre a formação da neve e suas formas. Falar sobre a chuva e o orvalho. Vai falar para Jó sobre o gelo e a geada. Também sobre as leis que governam o céu, ou seja, vai falar para Jó sobre toda a sua criação. E uma outra criação muito interessante somos nós, que justamente está em Jeremias e Salmos. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da mãe te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui o Senhor está falando para o profeta Jeremias sobre o conhecer antes mesmo de ter o formado. Já em Salmos, 139, versículo 13 e 14, vai nos dizer assim: pois tu formaste os meus rins. Aqui Deus está falando que formou órgãos. Entristeceste-me no ventre de minha mãe. Ou seja, irmãos, temos várias passagens que relatam a existência de Deus e tudo que Ele fez, que Ele criou, inclusive nós seres humanos. Mas mesmo diante de tantos fatos, o inimigo, através de suas sutilezas, faz com que as pessoas venham duvidar e tenta, dia após dia, negar a existência de um Criador, a existência de Deus. E o mais engraçado é que eles negam a existência de Deus, mas vivem lutando contra cada profecia da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Lutam para que não ocorra o fim que já foi declarado, e não temos apenas um tempo determinado. Falam do Apocalipse, mas dizem não crer em Deus. Estranho, não? Eles temem o fim dos tempos, meus irmãos, sendo que a palavra nos fala claramente em Mateus 24, que Deus nos afirma com certeza que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exata dos fim dos tempos. Mas tudo irá acontecer e está se cumprindo dia após dia na minha vida e na tua vida. Todas as palavras de Deus estão se cumprindo no mundo inteiro. É impossível negar a Deus, sendo que tudo que Ele falou está se cumprindo e sendo provado até pela ciência. Deus existe, meus irmãos. Deus existe, suas palavras são verdadeiras. E tudo está se cumprindo dia após dia na minha e na sua vida. Deus existe. O Senhor te abençoe.